Olá e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Dá Que Falar. Ora bem, eu hoje venho gravar um episódio que no fundo é um desabafo, se me permitirem que faça este desabafo convosco. Começando por explicar aqui uma coisa, eu quando comecei a partilhar convosco nas redes sociais a vida como eu a vejo, que é nisto que assentam as minhas redes sociais, é partilhar a vida como eu a vejo, eu fazia muitos stories onde comentava algo sobre a atualidade e se reportarmos a 2019, 2020, eu fazia muito isso. Então na altura do confinamento, na altura da pandemia, falava sobre justamente a questão do confinamento, das vacinas e por aí fora. Partilhei também muito sobre as minhas viagens todo o terreno e fazia vários vídeos. Aos poucos comecei a fazer cada vez menos vídeos e a partilhar menos dessa forma, porque achei que eu fazia demasiados stories e isso ocupava muito tempo ali de visualização que as pessoas podiam não ter paciência para ver. E comecei por gradualmente substituir isso por posts com legendas. Isso acaba por não ser propriamente uma partilha de opinião, não ser uma partilha da vida como eu a vejo. Não transmite quase nada nem da melhor forma. Ainda este fim de semana eu fiz um story onde afirmava que onde afirmava considerar que aquelas duas manifestações que houve não deviam ter sido permitidas. E alguém me responde, e bem, que para não se permitir uma manifestação terá que ser uma decisão da polícia assente na questão da segurança. Mas era justamente por isso que eu achava que essas manifestações não deviam ter sido permitidas. O que é que acontece? Acontece que não dá para escrever tudo e explicar tudo, portanto não mencionei essa parte. Até parece que ou não sabia ou que ignorava isso, não é esse o motivo. Então não fica bem explicado. Foi também por tudo isto que eu comecei a fazer o podcast, na altura o Here is Johnny, onde eu falava muito sobre acontecimentos da atualidade, como é que foi a semana, a jornada futebolística, falava sobre N coisas, incluindo também a minha partilha da minha vida profissional e por aí fora. No podcast Dá Que Falar, também o fiz, em especial nesta segunda temporada, menos na primeira, porque também foi muito mais conversas com pessoas interessantes, que eu podia abordar temas de empreendedorismo ou outros e falar com essas pessoas, mas nos primeiros episódios resolvi fazer uma coisa mais light, porque são de facto pessoas muito interessantes com quem conversar. E eu podia ficar sem guião a conversar dias seguidos. Agora, nesta temporada, tenho partilhado um pouco mais questões da minha vida profissional ligadas ao empreendedorismo ou outras, e hoje queria desabafar convosco, fazer uma dessas partilhas que eu habitualmente fazia nos stories e, portanto, utilizar aqui o podcast para isso. E a partilha / desabafo que eu hoje quero aqui deixar tem que ver muito com aquela situação da morte de Odair Muniz. Não para ser um tudólogo, nada disso, não vou dissecar esse tema, mas tenho que fazer primeiro um enquadramento, dar a minha opinião sobre dois aspectos que no fundo são o meu desabafo. Em primeiro lugar, nós sabemos pouca coisa até hoje, não é? Sabemos de facto que Odair Muniz morreu, ponto. Sabemos que o tiro foi dado por um polícia e acabou. As circunstâncias em que isso aconteceu nós não sabemos bem, até porque há umas que são contraditadas por declarações, por tudo mais. Sabemos que o Odair Muniz ia num carro, era roubado, depois deixou de ser, que não parou numa operação stop, numa chamada da polícia, numa ordem para parar o carro, porque lhes pareceu suspeita a condução, ele não quis parar, depois acabou por parar, ou não sei, ou bateu, não sei. Sei que saiu do carro, foram disparados tiros para o ar e depois houve um tiro que acertou e ele acabou por vir a falecer. Nós não sabemos em que circunstâncias foi esse disparo, o fatal, o tal da axila, porque até aquele momento parece que tudo tinha sido bem feito, se até foram disparados os tiros para o ar e tudo mais. Agora a questão é porque é que o polícia disparou. O polícia disparou porque de facto devia ter disparado? O polícia disparou porque era inexperiente, porque estava mal treinado, porque panicou? Uma coisa que me parece óbvia é que o polícia não disparou por querer matar, não atirou
por racismo, não atirou por raiva, pode ter atirado porque de facto panicou ali e viu ele uma situação de perigo iminente, que não tinha outra alternativa, e ele de facto sentiu, viveu isso, mas não era verdade. Ou disparou acidentalmente porque tinha o dedo no gatilho que eu não devia ter, ou porque a arma lhe escapou, ou disparou por falta de treino, por ser um jovem inexperiente que nunca devia ter sido enviado para aquele bairro e não sabe lidar com aquelas situações. Qual é o motivo? Se foi justificado ou injustificado, não sabemos. Se foi injustificado, porque é que aquilo aconteceu, não sabemos. Está a ser investigado, havemos de saber. No entanto, não acredito que a polícia atire para matar só porque lhe apetece, ou porque é racista. Não acredito nessa teoria de forma alguma. Odair Muniz não devia ter morrido? Não. Agora, separando isto, uma coisa que não devia ter acontecido de forma alguma são os atos de vandalismo que vieram a acontecer nos dias seguintes, os autocarros incendiados, os ecopontos incendiados, caixotes de lixo, carros de terceiros, prédios danificados e a questão do motorista que está gravemente ferido no hospital, de seu nome Tiago. Parece que toda a gente tem nome, menos o polícia e menos o motorista da Carris. As testemunhas têm nome, o Odair tem nome, toda a gente tem nome, menos aqueles que não interessam para a polémica. E é mais ou menos aqui que eu quero chegar. Em primeiro lugar, nada justifica os atos de vandalismo. Nós vimos várias pessoas, incluindo a responsável pela instituição SOS Racismo, ir à televisão, e eu via 2 vezes em 2 dias diferentes, não sei se ela foi mais, ir lá justificar os atos de vandalismo pela questão do falecimento do Odair, morto por um polícia, e pela questão do racismo e tudo mais. Ora bem, justificar atos de vandalismo é algo que não se consegue entender. Nem aquela senhora está lá para isso, nem se justifica crimes, seja com que ato for. Um crime não é justificado com nada. Só se for uma legítima defesa, é justificado pela necessidade da legítima defesa, na sua direta proporção. Agora, não se pode justificar um ato de vandalismo porque as pessoas estão revoltadas com algo que está a ser investigado. Atos de vandalismo não são justificados com nada. Dizer que vem na sequência de, eu ainda compreendia. Agora dizer justifica-se este estado de alma e estes atos porque, não posso aceitar. E o que esta senhora foi dizer também foi ter um discurso irresponsável, e não foi a única, de levar para a mesa o tema do racismo, para meter a tónica em cima do tema do racismo e colocar o racismo como a causa primordial da morte de Odair Muniz. Coisa que ninguém acredita no seu perfeito juízo que aconteça, é que um polícia mate porque é racista. Ninguém acredita nisso. E mesmo que pudesse vir a ser verdade, é algo que poderia resultar da investigação e não do achismo destas pessoas. E, portanto, o discurso é irresponsável porque não podemos permitir que, quando os ânimos já estão exacerbados do jeito que estão tão exaltados, que alguém vá meter mais acha na fogueira levando esse tema. Em vez de ser alguém representante de uma instituição tão importante nestes bairros problemáticos, onde aconteceram todos estes atos, onde havia tanta revolta, esta pessoa tinha a possibilidade de acalmar os ânimos e a responsabilidade também de acalmar os ânimos em vez de incendiá-los. Porque se o discurso fosse vamos ter calma, não levemos isto para a questão do racismo, está em curso uma investigação, vamos esperar para ver, vamos saber o que é que de facto se passou, era muito diferente daquilo que esta senhora e outras pessoas fizeram. Depois, houve um aproveitamento político disto e tem havido de vários partidos. Falam muito os partidos de esquerda que o Chega se aproveitou politicamente da bandeira dos polícias. De facto, é uma bandeira do Chega. Houve um aproveitamento, sim, é verdade, e houve um aproveitamento dos partidos de esquerda, nomeadamente o LIVRE, o PCP e o Bloco, para mais juntando-se àquela manifestação que era a partidária. E tanto era a partidária que já vos vou relatar um episódio. Houve um aproveitamento claro e vergonhoso desta situação, mesmo antes da manifestação, pelos vários discursos que foram sendo tidos ao longo dos dias, também eles a contribuir para incendiar cada vez mais.
acho que das poucas pessoas que estiveram bem em todos estes dias, nestes episódios, ainda foi Exaltino Moraes. Digam o que disserem, acho que foi a única pessoa que esteve realmente bem. Ora bem, o que é que eu vos queria dizer sobre a questão do aproveitamento no caso dos partidos de esquerda? Aqueles 3 partidos, de facto, estiveram presentes na manifestação e estiveram a apoiar essa manifestação. Há um determinado momento, aparece na televisão, em que há uma tarja enorme, como a tarja que faz a primeira fila da manifestação, com uma pessoa, está parada, a manifestação está parada, e tem uma pessoa na primeira fila. E uns metros mais à frente, virado para essa pessoa, está um político do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo, parado à espera de um sinal para poder chegar-se à frente junto dessa tarja e cumprimentar uma pessoa que lá está, que estava a dar a cara e a voz como uma das grandes bandeiras contra a violência policial. Essa senhora chama-se Cláudia Simões. Para quem não se lembra, foi aquela senhora que, na sequência de uma discussão num autocarro, foi expulsa do mesmo, não queria sair, a polícia foi lá, tirou, e essa senhora aparece uns dias depois, ou um dia depois, não sei bem, já não me lembro, com a cara toda marcada e acusando a polícia de violência policial, de abuso de autoridade, whatever. Esta senhora estava lá a dar a cara e a voz para aquela bandeira da violência policial, como sendo um dos grandes exemplos do abuso da força policial, e o político do Bloco de Esquerda estava ali à espera que as câmaras estivessem a filmar, que lhe fizessem sinal, e ele então lá avançou. Isto fez-se perfeitamente na SIC Notícias, eu coloquei uma história sobre isso. Ele finalmente avança e fica a falar e a abraçar a pessoa, a encostar a testa, a fazer sinais de força, e voltar a abraçar, e beijinhos, e abraçar-se. Até que chega uma altura em que um senhor que eu não sei quem é, estava de casaco azul, alto, magro, da organização, chega e acaba com aquilo. E chega ali ao pé deles, interrompe, afasta, mas com a mão, já vem com a mão, parece que vai com a mão para cumprimentar alguém, o outro já lhe ia dar um high five ou qualquer coisa, e ele só está mesmo a afastar. Afastou, vinha com um ar de chateado e mandou-o embora dali. Não se ouve o que ele diz, mas parece estar mesmo a dizer: saia daqui, isto não é, isto é partidário, isto não é para populismo. Isto é uma bandeira nossa, isto é uma causa nossa. É o que ele parece fazer, esteve muito, muito bem. Portanto, houve abuso, houve, sim senhor, ali naquela situação, houve um claro aproveitamento partidário, muito maior do que o do Chega, e esteve muito bem o senhor da organização a terminar com aquilo, para poder, de facto, transmitir a mensagem que eles querem transmitir. Só há aqui um pequeno grande erro. Isto ainda faz tudo parte do enquadramento e não tanto do desabafo. Aquela senhora, Cláudia Simões Bandeira, da luta contra a violência policial, os factos que ela se queixa ocorreram em 2020. 4 anos depois, portanto em julho de 2024, há 3 meses atrás, esta senhora foi condenada por ter agredido o tal polícia que ela acusava de o ter agredido a ela. Portanto, ela foi condenada a 8 meses de prisão com pena suspensa, mas foi condenada a 8 meses de prisão, pena suspensa, mas foi condenada há 3 meses atrás. Só há 3 meses atrás. Okay? Não foi há 3 anos, ela não se esqueceu, foi recente, foi agora. E o polícia foi absolvido das acusações de a ter agredido a ela. Portanto, supostamente não, é o tribunal que o diz. O polícia foi absolvido, portanto, o polícia não a agrediu, mas ela sim agrediu o polícia. E esta pessoa está a dar a cara numa manifestação, dizendo-se ela como o grande exemplo da violência doméstica, da violência policial. Se calhar foi doméstica, que lhe apareceu a cara que ela mandou, não faço a mínima ideia de como é que lhe apareceu a cara assim. A grande bandeira da violência policial, ela sim agrediu o polícia não agrediu. E temos um deputado que, das duas uma, ou é um ignorante que não faz a mínima ideia o que é que está ali a fazer, foi simplesmente Maria vai com as outras, ou vai com todas, ou lá como é que se diz, e lá foi a Maria abraçar a senhora, ou então é só um pateta, mas certamente é um oportunista político. E é isto muito que caracteriza o Bloco de Esquerda. Eu, sinceramente, tenho uma aversão muito grande à hipocrisia do Bloco de Esquerda, porque
tudo o que nós vemos é hipócrita, é falso, é assenta em mentiras, em falácias. É muito fácil nós termos um discurso com alguma retórica que é muito bonito, mas que é completamente vazio de conteúdo, serve só para nós mudarmos a figura das coisas. E é muito nisso que eles se assentam e que, de facto, é injusto, é uma falta de vergonha fazer esse tipo de política. E neste caso é uma autêntica falta de vergonha. Ou ignorância e falta de vergonha, ou só falta de vergonha. Pateta foi e, portanto, não sei se este senhor se quer retratar ou não, não vai querer, obviamente. É a hipocrisia política do Bloco de Esquerda habitual, nós já sabemos. Portanto, foi um aproveitamento absolutamente vergonhoso. Bem, isto tudo aconteceu e durante estes dias tem acontecido isso, tem acontecido alguns discursos mais inflamados e o que eu noto, seja neste caso, seja noutros casos que nós temos visto, que interessa é que sejam polémicos e que se passe horas e horas a falar, como acontece no Correio da Manhã e no Now, ficam horas, eles devem ter ensinado os jornalistas a ter curso de jornalismo e mestrado também em enchimento de chouriços. Ficam horas a repetir a mesma coisa. Este fim de semana eu estava tão estupefacto a ver aquilo que deixei ficar, porque a pessoa falava, repetia as mesmas coisas, sem parar sequer para respirar, assim como estou a falar agora, eu voltava atrás e continuava, mas minutos atrás, minutos, e assim, mas onde é que a senhora vai buscar tanto fogo? Quando passam para o estúdio, toma a pivô do estúdio a posição da repórter de rua, continua a dizer as mesmas coisas, mas por trás ouve esse som da repórter de rua que estava a tossir e ficou a tossir durante não sei quanto tempo, porque esteve a falar e já estava mesmo no seu limite. Mas estão horas e horas a repetir a mesma coisa, da parte da polémica, da parte do drama, da parte do grave, e andamos só a fazer notícias e a tocar nos assuntos polémicos, a meter o dedo na ferida sem sabermos o que é que se passou, e isto cada vez mais está, já estou a entrar na parte do desabafo, a violência, e traz a violência para os discursos, os discursos levam a violência para as ruas, é aqui uma bola de neve grande, quer nos discursos, como foi o caso da questão do SOS Racismo que eu há bocado mencionei, há violência nas ruas com os atos de vandalismo, os ataques à polícia, há ataques em tudo, há ataques nos programas desportivos, quando tem opiniões diferentes, e há um jornalista, nem sei o nome dele, do Correio da Manhã, está sempre naqueles programas do Correio da Manhã, um tipo de óculos, que acho que é um dos diretores lá, que está sempre aos gritos e está sempre zangado e a falar, e quando mas o que é que se passa? O homem está só a discutir uma cena básica, está a levantar a voz, está aos gritos, os outros com um tom de voz normal e o homem aos gritos, aquilo nem em termos televisivos é agradável, é cansativo, e todos os discursos são inflamados, cada vez que nós vemos alguém falar, o tom de voz é inflamado, e isto só traz comportamentos agressivos atrás de agressividade que se vão refletindo em cada ato do nosso dia-a-dia. Depois vemos na rua, as pessoas estão sempre a buzinar, sempre a barastar, a gesticular, a levantar o dedo do meio, a mandar não sei quantos, não sei para onde. No outro dia deu imagens de um tipo a atravessar o carro em frente do outro e dar-lhe 3 pontapés, género Rússia. Tudo isto se começa a repetir muito aqui em Portugal, muitas situações de violência, de agressividade. Isto tudo começa na própria televisão, nos programas, no tipo de programas, no tipo de pessoas que falam, na forma como falam, na prioridade que se dá aos temas e ao tempo de antena e ao tempo de televisão. E eu fico a pensar, este é o mesmo país que recebeu o Papa e as Jornadas Mundiais da Juventude há um ano atrás? Este é o mesmo país que falava em paz e estava todo feliz naquela altura? Isto não tem a ver com fé, poderá ter para quem tem, mas mesmo para quem não a tem, as palavras eram de paz, essencialmente de paz. Respeito pelo próximo, acolher todos, como dizia o Papa, todos. E de repente o que vemos é atacar todos, e não paz para todos, acolher todos, receber todos, o respeito pelo próximo, o carinho, tratar-nos como irmãos. E nós, em vez de nos ver um mundo cada vez melhor, vemos um mundo cada vez pior, muito graças a simples programas de televisão.
Não era muito mais simples e muito mais interessante, em vez de estarem a encher chouriços durante horas, terem programas onde se promovem coisas boas, paz, alegria, o amor, etc. Não estou a dizer coisas lamechas e para transmitir em missa, não preciso nada disso. Mas em vez de terem aqueles discursos nos programas de futebol, tenham outro tipo de discurso. Tenham um discurso mais apaziguador, mostrem imagens de fair play no desporto, AN, como aqueles atletas que um cai e o outro podia ter vencido a corrida, mas resolveu levantá-lo e ajudá-lo a traçar a meta. Whatever, transmitam coisas positivas, no fundo é isso que eu quero dizer. Se vocês repararem no tom de voz das pessoas quando querem dar a sua opinião, falam assim, porque não, mas porquê? Porquê? Não estamos no meio de uma discussão em que perdemos a cabeça e estamos sem conseguir acalmar para pensar e para transmitir a nossa opinião como deve ser. Se está, então se calhar não pode ser comentador da televisão. Porque não está em casa, na rua, no café, okay? Não está com uns copos a mais. Se não é nada disto, então é uma escolha. E essa escolha, para mim, está errada. E eu acho que são todas estas pequeninas coisas que nos transformam o nosso antigo, já não é, mas que era jardim à beira-mar plantado, quase num campo de batalha, como foi transmitido ainda agora em televisões e jornais mundo fora, como no caso do Reino Unido, a dizerem não vão para Portugal, que aquilo está extremamente violento. Os casos de violência que nós tínhamos no nosso país eram os ingleses que vinham bêbados para a hora, partir tudo à volta dos bares. Isto era a violência que havia em Portugal. E isso, e os velhotes que acabavam por andar à porrada por causa de uma água qualquer que atravessava uma terra. E agora é violência atrás de violência atrás de violência. Mas a culpa também é muito de quem a fomenta, de quem a alimenta, de quem a publicita. Não estou a dizer para haver censuras, estou a dizer é que vivem à custa do mal, da violência, do polémico e do tom de voz agressivo e do... Não se podia fazer coisas boas e agradáveis à volta do positivo, da paz. Isto era o meu desabafo. Estou triste. Não é o meu país. Em muitos aspectos isto já não é o meu país. Já não é o país que eu aprendi a conhecer, no país no qual eu cresci. Não é o país de há 20 anos atrás. Não é assim tão longe. Não é o país de há 20 anos atrás, de há 15 anos atrás. Tem estado a mudar tudo para pior. Não estou a falar de economia, não estou a falar de determinadas políticas, estou a falar só deste aspecto. E é uma pena, porque temos tudo, somos tão poucos, um país tão pequenino e tão bonito, tínhamos tudo para sermos melhores. Quando há os incêndios, a única preocupação que há é sacar responsabilidades e atacar politicamente este e fazer não sei o quê. Não há... Porquê é que não se falou mais do espírito de solidariedade, que houve vários exemplos que foram dados e depois morre tudo por ali? Porquê é que não se fala tanto disso? Porquê é que não se fala sobre reconstrução? O que é que se está a fazer para reconstruir? Como é que a comunidade se está a ajudar? Porquê é que não se fala das coisas positivas? E é isto que me tem estado a chegar, é isto que eu queria desabafar convosco. Não... Fico triste que este esteja a ser o nosso país. Todos nós temos os nossos momentos maus, todos nós discutimos, todos nós dizemos coisas que nos arrependemos, todos os dias quando vamos dormir, ou pelo menos eu, todos os dias quando vou dormir, há coisas que fiz que eu pensava, porquê que fiz, ou porquê que não fiz de outra maneira, e porquê que não posso melhorar, e disse vezes suficientes, ou tantas quanto queria, gosto de ti, ou amo-te, ou fiz um gesto querido, não fiz porquê, percebem? Eu pelo menos tenho essa preocupação. Porque é que eu não fui tão bom quando gostava de ter sido? Ou porque é que errei aqui? O que é que eu posso fazer para melhorar? Se calhar amanhã acordo e não consegui melhorar, mas tentei. Depois no outro dia a seguir já melhoro aqui ou ali. Não é assim tão difícil. É só uma questão de valores, é uma questão de nós querermos que assim seja. E das duas uma, ou os valores simplesmente desapareceram, ou então estamos só a fazer dinheiro à custa de que é fácil, que é polémico, e não nos preocupamos com o mal que estamos a trazer ao mundo, com estarmos a matar aos poucos e poucos a forma de estar, a boa forma de estar, a boa convivência, os bons valores. Eu sinceramente não me revejo nisto. Ok, tudo bem, não temos que ser um país com fé, o Estado não tem religião, tudo maravilha. Mas respeito não tem a ver com fé e com religião. Eu tenho a minha, quem não tem, quem tem outra diferente, e há que nos respeitarmos uns aos outros.
E não temos que estar a impor. Vejam, por exemplo, quando há aquelas questões lá está, mais uma vez, das touradas. As touradas fazem parte da nossa cultura desde sempre. E agora há uma minoria que não gosta de touradas e quer acabar com isso. Epá, não pode haver um espaço, não é permitido que haja um espaço para todos termos aquilo que sempre faz parte da nossa cultura. Está errado, não concordo, não sei o que está errado. Para ti, para mim não está. E não posso manter isto que é cultural, faz parte da nossa história, das nossas tradições, porque há uma minoria, uma pessoa que não quer e que desata a ser contra de uma forma absolutamente agressiva, insultuosa, com manifestações com insultos, porque são 3 ou 4 à porta ali do Campo Pequeno, mas estão lá a insultar. Porquê? Porquê que não podem? Ok, não querem as touradas, levem à Assembleia da República e tentem acabar com as touradas da Assembleia da República. Não precisam de insultar, de ser mal educados, de cancelar as pessoas. Quem diz isto há outro exemplo qualquer. É tudo feito da pior maneira, da forma do ódio, assente no ódio, na raiva, na ira. E é isto o meu desabafo. Não consigo compreender que esteja a ir por este caminho. Não é este caminho que eu gostava, não é isto que eu quero que seja. Vejo isto depois nos jovens, quando querem até fazer algum humor. E nós fizemos humor, piadas que as pessoas não tinham que ser canceladas, gozavam entre raças, gozavam entre regiões do país. No norte gozavam com os Lisboas, Lisboa gozavam com os alentejanos gozavam com os algarvios, os açorianos ninguém sabia com quem gozavam, que ninguém os entendia. Era uma piada, ok? Pronto, não é preciso cancelar ninguém. Os magros gozavam com os gordos gozavam com os magros e por aí fora. Isto nunca teve mal nenhum. Agora, não se pode brincar com nada. Se alguém brinca com alguma coisa, é ofensivo, e vem logo a ira toda atrás. Porquê? Quando se calhar chegasse ao pé de uma pessoa, disse assim, olha, não faças essa brincadeira comigo, bem, não gosto, não magoas-me quando faz isso. Está resolvido. Pronto, amigos, este era o meu desabafo, não vos vou chatear mais com isto. Gostava de vos falar ainda sobre um tema que várias pessoas me têm perguntado, ou às vezes até feito alguma confusão, tem a ver com a questão da culinária, com receitas, pratos que eu faço, fotografias e vídeos que eu coloco de coisas que eu faço. Há pessoas que às vezes acham que eu sou cozinheiro e dizem parabéns, chefe, não por piada, mas por acharem mesmo que eu sou, mas não sou de todo, e gostava muito de saber cozinhar como deve ser, tirar um curso, e se calhar vou tirar. Já pensei nisto várias vezes, já há alguns anos que estou para tirar, para aí, uns 2 ou 3, hei de avançar quando tiver alguma oportunidade, para já ainda não me é possível. E há outras pessoas que me perguntam de onde é que veio o meu gosto de cozinhar. Ora bem, como eu digo, eu não sou cozinheiro, não tirei nenhum curso e sim, tenho um gosto enorme de cozinhar. Falando então um pouco sobre isso e respondendo a essa pergunta que muitas vezes me fazem, o meu gosto pela culinária começou muito cedo, porque por um lado gostava e gosto de comer, por outro lado via a minha mãe cozinhar e cozinhar, que era um espetáculo, já a minha avó também cozinhava, que era um espetáculo, e nunca cheguei a aprender com a minha mãe. Via a minha mãe cozinhar, mas a minha mãe era a pior pessoa para ensinar, não tinha paciência nenhuma para ensinar culinária, porque estava a fazer e não tem para parar, para interromper, está a fazer no ritmo dela, e depois nós perguntamos quanto é que pões, e ela põe um bocadinho assim, pumba. E ela sabe quanto é que pôs, mas eu não vou decorar um gesto que demorou 1 segundo, não é? Nem vi qual era a quantidade do tal ingrediente que lá estava. Pronto. Depois eu percebi como é que isso se faz e tudo mais. Mas ia aprendendo mais ou menos a fazer, e fazia algumas coisas. Claro que o que eu fazia quando era jovem, estava sozinho em casa, eram coisas muito mais básicas do que hoje em dia, mas ia-me safando e safava-me e cozinhava mais ou menos bem. Portanto, eu sempre tive esse gostinho. Depois, quando casei, como é óbvio, qualquer casal, hoje cozinho eu, amanhã cozinhas tu e por aí fora, agora cozinhamos os dois, íamos fazendo. Uma vez por semana nós íamos jantar à casa da minha mãe e a minha mulher até costumava chegar um pouco mais cedo e começava a aprender algumas receitas que a minha mãe lhe ensinava.
mas aos poucos e poucos ela não gostava tanto de cozinhar e comecei a ser eu a fazer o jantar mais vezes. E foi aí que eu fui ganhando gosto. Quanto mais vezes era eu a fazer o jantar, mais gosto ganhava. E ganhava porquê? Porque as pessoas provavam e gostavam. Quando eu via a cara das pessoas a gostarem daquilo que eu tinha feito, e tinha feito com dedicação, com carinho, obviamente aquilo enchia-me a alma. E foi aí que eu percebi que realmente gostava de cozinhar. Uma pessoa, para cozinhar bem, não tem que ter exclusivamente técnica. Tem que ter técnica, obviamente, mas tem que ter uma coisa muito maior, que é amor, é paixão por aquilo que se está a fazer. Por aquilo que se está a fazer e para quem se está a fazer. E eu acho que foi aí que eu percebi que, de facto, gosto de cozinhar e que tenho algum jeito para cozinhar. Foi quando eu comecei a perceber que as pessoas gostavam e que eu me fazia sentir muito bem. Eu estar a fazer de propósito algo para elas gostarem, elas corresponderem com um sorriso ou com um elogio, aquilo enchia-me a alma. Também me enchia o ego, ok, certo, é verdade. Mas mais do que isso enchia-me a alma. E quando nós percebemos que algo que nós fazemos e a resposta que temos dos outros nos enche a alma, é sinal que nós gostamos do que estamos a fazer e que estamos a fazer bem e que podemos com certeza melhorar, não é? Isso podemos sempre. Então aos poucos comecei a fazer mais e mais e mais e a minha mulher dizia-me que cada vez que eu seguia uma receita ficava bom, cada vez que eu inventava ficava magnífico. E então comecei cada vez mais a inventar. Não é que eu criasse receitas nessa altura, mas tentava fazê-las de outra maneira, tentava recriar, tentava mudar alguma coisa e ficava sempre, de facto, muito bom. Depois, aos poucos, comecei a estudar por mim próprio as verdadeiras técnicas de cozinhar. Por exemplo, há pessoas que fazem, agora vou fazer uma bolonhesa e fazem uma bolonhesa em 15 minutos. E eu, na altura, comecei a cozinhar, também fazia. Era o tempo de cozer a massa, era o tempo de fazer a carne. Mas aquilo nunca foi uma bolonhesa, nunca gostei daquilo. E depois eu percebi porquê. Porque uma bolonhesa demora horas, não demora minutos. Que a carne, quando nós colocamos, quando chega a altura de deitar a carne, começa a aparecer água. Essa água vai ter que desaparecer. Para essa água desaparecer, aquilo vai demorar muito tempo. Pronto, não vou estar aqui a falar de receitas, mas é só um pequeno exemplo. As coisas para ficarem boas, geralmente na cozinha, demoram mesmo muito, muito tempo. Há poucas coisas que são receitas rápidas, mas também há e que são boas, mas de facto demora tempo, tem o seu esforço, a sua dedicação e muito amor. E a verdade é que foi assim que eu comecei a ganhar gosto pela cozinha. Foi aos poucos e com as reações das pessoas e a perceber que conseguia fazer cada vez mais e melhor e a descobrir novas coisas. E quanto mais descobria em termos de técnicas, em termos de receitas, em termos de paladares, mais eu gostava. E gosto muito de... Às vezes há coisas que saem bem, eu chego à mesa e digo não gosto. Mas está bom, sim, mas eu não gosto, não era isto que eu queria. Eu queria ali algo que eu ainda não conseguia chegar, ou queria que tivesse, exemplo básico, queria que tivesse mais salgado, era só ter posto mais sal. Não ficou como eu queria, não ficou com o sabor. Queria que soubesse mais a manjericão, pus pouco, whatever, estão a perceber? Queria que ficasse mais doce, mais amargo, mais cozinhado, mais cru, whatever. Não é bem assim, mas só para facilitar o raciocínio. E pronto, aos poucos foi isso que assim que eu comecei a gostar. Acho que sou o meu maior crítico e gosto muito de fazer os outros sentirem-se bem quando os recebo. Há uma coisa que eu gosto é de fazer um ou dois pratos, especificamente quando as pessoas vão à minha casa jantar. Quando é a primeira vez que vão, há dois pratos sempre que são os meus preferidos para fazer. Há uma sobremesa, há uma entrada ou duas que eu gosto sempre que sejam as primeiras. Faz parte, não é? Ganhei esse gosto de fazer esse prato pela primeira vez. Há vários que eu gosto de fazer, há uns que eu repito mais vezes que outros, há uns que dão mais trabalho, uns que dão menos trabalho, mas assim, foi aos poucos, é algo que é natural, como tudo na nossa vida, que nós fazemos melhor ou pior, mas que fazemos com prazer, com gosto, é assim que nasce, é com naturalidade, é por alguns destes episódios assim, e de facto, em termos de culinária, foi assim que eu aprendi a cozinhar, foi a ler algumas receitas, foi a perceber o que é que eu dali
achava que não conseguia fazer, mas ia tentar, alterar coisas que eu não ia gostar, porque há ali coisas que eu não gosto, sei lá, não gosto de cogumelos, como é que eu posso substituir os cogumelos por outra coisa aqui? Isso aconteceu, por exemplo, no Wellington. Se bem que se eu fizer um bife Wellington para os meus amigos que venham jantar, esse lombo Wellington vai ter que ter cogumelos, ou vai ter que ter a pasta de cogumelos, porque senão não é um Wellington, senão é um João Pedro. Ah, mas sim, mas não tem mal nenhum em fazer essa variante. No entanto, é isto. Basicamente não há segredo nenhum. Não sou chefe, não sou cozinheiro, não tirei nenhum curso, vou aprendendo, vou lendo, vou experimentando. E é assim que se melhora, é assim que se aprende a gostar e não há segredo nenhum. Portanto, espero que esteja esclarecido. No entanto, lá está. Se eu consigo, qualquer um de nós consegue. Desde que haja gosto. Cozinha precisa de amor, precisa de carinho, senão é comida só. Tá? Bem, foi o episódio de hoje. Um abraço, obrigado e até ao próximo episódio.